analisar a identificação, né, dos riscos de desmatamento, depois de analisar os dados todos produzidos, levantados na fase de identificação dos riscos de desmatamento, é preciso encontrar medidas para mitigar. Sempre vai haver algum risco. É impossível você imaginar que vai conceder crédito para soja no bioma cerrado e não existe risco nenhum de desmatamento ilegal. Ou mesmo desmatamento legal que envolve algum risco reputacional nesse caso. É, então, extremamente necessário, encontrar alternativas para a mitigação desses riscos, né? A primeira estratégia para mitigar risco de desmatamento é a estratégia de inserção de cláusulas contratuais relacionadas à compliance ou à performance. Por que eu coloco ela em primeiro lugar? Porque é custo zero, né? Basta inserir uma cláusula modelo no contrato de crédito, né? Uma cláusula pela qual o tomador de crédito se compromete a cumprir a legislação aplicável, por exemplo, no que diz respeito à performance, ou se compromete em relação a, cumprir a legislação aplicável, diz respeito à compliance, ou se compromete no que diz respeito à performance, a monitorar os seus fornecedores diretos. Essas são as duas grandes obrigações que se deve exigir de um tomador de crédito no setor de agronegócio, por exemplo, né? Se comprometer a cumprir o Código Florestal, obrigação número 1 em termos de compliance. Se comprometer a monitorar os seus fornecedores, obrigação número 1 em termos de performance, certo? Para além disso, se pode exigir que ele vai ter toda uma estrutura de monitoramento e mitigação dos seus riscos ambientais. Isso faz sentido para as empresas que operam no agronegócio, né? Não, para os pequenos produtores rurais isso não vai fazer sentido, mas não necessariamente vai fazer sentido, mas para grandes empresas certamente. Pode-se instituir também a obrigação dele ter uma unidade de gestão dos riscos de desmatamento. Pode-se exigir, antes de mais nada, deve-se prever, antes de mais nada, que o descumprimento de qualquer uma dessas obrigações relacionadas ao risco de desmatamento vai gerar o vencimento antecipado da operação, ou seja, pode gerar o vencimento antecipado da operação, ou pode gerar a suspensão do desembolso de parcelas. A FEBRABAN, na norma de autorregulação 14 de 2014, ela instituiu exemplos bem interessantes de cláusulas nesse sentido, estabelecendo que, em caso de revogação da licença ambiental, é automático o vencimento antecipado da operação, ou também em caso de decisão judicial definitiva, ou seja, transitado em julgado contra o tomador de crédito por qualquer tipo de dano ao meio ambiente. No caso da norma da FEBRABAN, não precisa ser desmatamento ilegal, mas digamos assim que desmatamento ilegal é uma das formas de danos ambientais mais sérias que a gente pode encontrar hoje em dia, né? Então, é uma redação bem interessante que pode ser adotada como modelo aí pelas instituições financeiras em geral. Outros exemplos, esse rol não é exaustivo, né? A questão de exigir do tomador de crédito que ele não vai se limitar ao cumprimento da legislação ambiental brasileira, mas que ele vai também cumprir os melhores padrões internacionais do seu setor econômico, que ele vai também cumprir todos os tratados, as regras constantes nos tratados multilaterais de que o Brasil é parte, né, que o Brasil é signatário. Ele vai renovar as certidões que foram solicitadas no momento da concessão de crédito, né, as certidões fornecidas por órgãos ambientais. Espera-se que elas sejam negativas, mas eventualmente elas poderão ser positivas, com infrações leves, e a instituição financeira resolveu conceder o crédito. Então, o contrato pode prever que semestralmente ou anualmente essas certidões precisam ser renovadas. Também se pode prever que ele vai fornecer informações-chave sobre seu desempenho
ambiental de acordo com indicadores pré-ajustados com a instituição financeira. Isso faz sentido aí, sobretudo para grandes empreendimentos. Um outro exemplo interessante é a questão do plano para emergências ambientais, né? Se a gente falar aí do setor de mineração, todos esses rompimentos de barragens que ocorrem no território brasileiro, eles alagaram imensas áreas de vegetação. Então, além das mortes de pessoas que são ocasionadas e da morte da fauna, existe aí danos irreversíveis que são causados à flora local, né? Portanto, desmatamento. Outros exemplos de cláusulas de mitigação dos riscos de desmatamento ou de riscos de ilícitos ambientais em geral, a questão ali de que o tomador de crédito se compromete a cumprir aquilo que ele já pactuou, né, que ele já se comprometeu junto ao órgão licenciador, que é de cumprir exercer apenas as atividades autorizadas pela licença ambiental, cumprir todas as condicionantes da licença ambiental, né, e apresentar provas periódicas para isso, para a instituição financeira. A obrigação de informar qualquer nova autuação por órgão ambiental. Então, eventualmente, no momento da concessão do crédito, ele não tinha nenhum auto de infração por parte do órgão ambiental. Mas 3 meses depois, ele sofreu uma autuação. E, de acordo com a periodicidade que ele pactou com a instituição financeira, ele só teria que renovar essas certidões depois de 1 ano da concessão de crédito. Mas é possível inserir no contrato que ele tem a obrigação de informar qualquer nova informação ambiental adversa, né? Seja ela uma autuação pelo órgão ambiental, seja o ajuizamento de um processo judicial contra esse empreendedor por parte do Ministério Público ou de uma instituição do terceiro setor. Ou seja, ele deve comunicar qualquer fato novo, relevante, no caso aqui envolvendo desmatamento ilegal. Outro indicador relevante é a questão aí da adoção de procedimentos de gestão ambiental atualizados periodicamente. A gente já falou aí da questão de ter uma unidade de gestão ambiental que inclua riscos de desmatamento dentro do seu rol de atribuições, mas isso precisa ser atualizado. As regras sobre esse assunto podem ser alteradas periodicamente e essa equipe precisa se manter atualizada, né? O que não pode faltar quando a gente fala de riscos de desmatamento ilegal no agronegócio é a questão do monitoramento da cadeia de fornecedores. Essa não pode faltar, por isso que eu coloquei em negrito aí no slide, né? E também não pode faltar qualquer que seja o modelo de cláusulas de cumprimento legal ou de performance ambiental em relação ao desmatamento, é a previsão de que, se qualquer uma dessas cláusulas forem descumpridas, a instituição financeira poderá, a seu critério, suspender a liberação de parcelas do financiamento ou realizar o vencimento antecipado da operação. É evidente que a instituição financeira vai analisar caso a caso e vai decidir ou não realizar esse vencimento antecipado. Normalmente, o vencimento antecipado da operação, dependendo do porte da empresa e do valor da operação, poderia até precipitar aí uma falência, uma potencial falência do cliente, então essa medida deve ser tomada com cautela. Mas suspensão de liberação de parcelas, eu diria que é uma providência que deveria ser praticamente automática, né? Não existe nada mais convincente em relação às atividades econômicas do cliente do que dizer a ele que ele só vai receber as parcelas previstas do financiamento quando ele apresentar aí um plano de ação muito claro, com prazos e metas para regularizar os seus ilícitos ambientais aí relacionados ao desmatamento ilegal. Além dessa forma simples e barata de mitigar riscos de desmatamento ilegal,
ou mesmo legal, afetando a performance da empresa financiada, existem outras formas bem mais trabalhosas, mas mais eficazes, digamos assim, né? Porque, na verdade, não existe essa mágica, não é porque o cliente assinou um contrato com cláusulas relativas à mitigação de riscos socioambientais que ele automaticamente vai melhorar a sua compliance ou a sua performance em relação a riscos de desmatamento. O que funciona mesmo, 100% das instituições financeiras que adotam essa estratégia, elas confirmam isso, é dialogar com os clientes, né? Dialogar com a empresa investida, dialogar com o tomador de crédito, explicar para ele por que a mitigação daquele risco de desmatamento ilegal é boa para ele, vai melhorar a performance financeira, vai melhorar a reputação dele no mercado, vai reduzir o risco de crédito da instituição financeira, vai reduzir o risco reputacional da instituição financeira, vai ajudar a humanidade a continuar vivendo nesse planeta, né, sem ser aí devastada, né, exterminada por conta das mudanças climáticas. Então, é a famosa win-win, né, a famosa estratégia win-win. Dialogar com os clientes, engajar com os clientes para que eles melhorem a sua performance ou, no mínimo, a sua compliance ambiental em relação ao desmatamento. Essa é a estratégia mais eficiente, mas também a mais trabalhosa. Dentro da estratégia de engajamento, podem ser adotados dois estilos, o mais informal, né, mais comum com pequenos produtores rurais, por exemplo, e o mais formal, que é o mais adequado com grandes corporações, por exemplo, no sentido de estabelecer planos de ação. Já falei em alguns momentos de planos de ação, né? Todo plano de ação implica uma definição clara de providências que serão adotadas, uma definição de metas, né? de indicadores quantitativos em relação a cada uma dessas ações que serão adotadas e definição de prazos claros para cada uma dessas providências, normalmente até prazos encadeados, né? Porque uma ação depende da outra, então prazo para cada uma das ações necessárias para mitigar o risco de desmatamento. Isso com grandes corporações é mais do que necessário e com pequenas e médias empresas tem que ser adotado com mais flexibilidade. Nada impede que seja adotado, mas deve haver aí uma flexibilidade maior em relação a prazos por conta da condição financeira que é mais frágil, né? Mais vulnerável. E por último, o grande finale, né, para mitigar risco de desmatamento é aquele da oportunidade de novos negócios, né? É o famoso juntar a fome com a vontade de comer, né? Você mitiga riscos e ainda abre novas oportunidades de negócio para a instituição financeira. Ninguém quer perder clientes, né? Nenhuma instituição financeira quer negar crédito e perder negócios por conta da gestão de risco de desmatamento. Então ela pode justamente financiar a restauração florestal da reserva legal que foi desmatada, que não está compensada em outra área. Ela pode financiar a restauração da mata ciliar, inclusive estabelecendo prioridades, né? O crédito para a restauração da mata ciliar, como isso é a providência mais básica, mais prioritária de todas, ele tem a taxa de juros mais favorecida de todas, por exemplo, o melhor prazo de todas as operações de crédito. E já o prazo, a condição de juros para recomposição da reserva legal também tem uma taxa interessante, mas um prazo pelo menos interessante, isso é fundamental, mas não tanto quanto a recomposição da mata ciliar. Enfim, existe todo um universo de novos negócios que se abre para a instituição financeira, obviamente a depender aí da viabilidade de prazos e taxas, né, e custos financeiros para que seja também um negócio bom para todos os lados, né? Win-win de novo. Yeah.